Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Alain. Aqui no Canadá, nós estamos hoje começando um período de restrição de movimentação, de distância social, como tem sido chamado. As crianças estão sem escola por um período indeterminado. Até o nosso escritório nos deu 2 semanas de trabalho em casa, sem aparecer no escritório. Mas eu queria compartilhar com você uma palavra lá em Êxodo 12. Eu não vou ler o texto todo, mas lá fala sobre quando o povo de Deus foi ordenado a sair do Egito, mas que antes de sair, Deus iria matar os primogênitos dos egípcios e livrar o povo dele ao colocar eles numa quarentena como nós temos vivido agora. Um período eu estou abrindo a Bíblia aqui para a gente acompanhar alguns versículos, um período de reclusão como temos vivido. E o tema do que eu tenho para falar hoje com vocês é crer é obedecer. Lendo só alguns dos versículos aqui, Êxodo 12, 21, fala assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, gente, eu queria convidar você a ler esse texto todo de Êxodo 12, muito embora o contexto dele original é sobre a Páscoa. Essa reclusão ordenada por Deus nos fala sobre que obedecer é um ato de fé. Muitos de nós vivemos esse último fim de semana aqui, pelo menos aqui no Canadá, muitas igrejas, assim como a nossa, não teve a reunião do culto da igreja reunida, mas nós transmitimos online o louvor, a palavra, fomos ricamente abençoados aqui na nossa casa. Eu, minha esposa e meus filhos estávamos ali na frente daquela TV e eu sabia que tantos irmãos estavam juntos naquele mesmo momento, fazendo o que fazíamos, nos dá um senso de amplitude da igreja, da flexibilidade do que é ser igreja e de como a igreja pode operar em meio a situações de crise em que o mundo enfrenta. Então, ter fé é ousadia, mas ter fé é saber ir além e obedecer aquilo que Deus tem para você. Em fé nós nos movemos e em fé nós paramos, como o povo fazia no deserto, quando a nuvem de glória ela movia, quando a nuvem de glória parava. Então eu separei alguns tópicos aqui sobre esse texto de Êxodo 12, que fala um pouco sobre o momento que temos vivido aqui. O povo de Deus deu uma grande demonstração de fé em um período de isolamento físico. Isso foi chave da sua libertação. A última ação de Deus ali foi colocar o povo debaixo de uma obediência, de um momento de parar e refletir, porque uma nova fase estava começando em suas vidas. Não foi um ato de medo de forma nenhuma do que Deus ia fazer, mas a obediência deu a eles livramento, capacitação. Deus agiu fisicamente fora das casas, mas ele agiu espiritualmente dentro das casas. Aquela experiência foi um marco de demonstração do cuidado de Deus com quem estava dentro e do poder e contra o poder do mal que estava fora. Não somente Deus estava operando ali, criando sinais miraculosos na terra do Egito para que Faraó liberasse o povo, mas o povo reunido em suas casas estava clamando, estava adorando. O povo de Deus experimentou a redenção que havia no sangue. Aquele sangue, inicialmente uma figura do sangue de animal, simboliza o sangue de Cristo que cobre a minha e a sua vida no dia de hoje. Foi um momento também em que o anjo da morte não salvou quem estava escondido na casa, mas estava guardado pela obediência de Deus. O texto diz que o anjo passou por cima. Essa é a origem da palavra Páscoa, passar por cima. E ele passou por cima não daqueles que estavam com medo, mas ao ver o sangue, ao ver o temor daqueles que se sujeitaram a ouvir a voz de Deus, a morte não pôde tocar. Então declara sobre sua vida saúde física, saúde emocional, espiritual, que nós não possamos nos intimidar pelo medo da doença, mas estarmos firmes aqui quietinhos na nossa casa, recolhidos, mas nunca intimidados, sabendo que a obediência às autoridades, a obediência a tudo aquilo que tem sido proposto é para o nosso bem, é para a nossa bênção. Era o momento de estar em família, adorar a Deus. Quantas vezes nós paramos para pai, mãe, filhos, adorar a Deus, louvar? É uma prática que a gente tem sempre aqui na nossa casa, mas um estímulo para na sua casa também, nesse período que está todo mundo em casa aí. Crie um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de ler a Bíblia. Se você não tem muita destreza de
ministrar algo, abre um devocional, abre várias pregações abençoadas no YouTube, assista como família, adore a Deus como o povo no Egito adorou, adore a Deus. A adoração não é algo que é feito simplesmente para grandes ajuntamentos no dia de domingo. A adoração é um estilo de vida que o cristão tem ao adorar o Senhor em espírito e em verdade, em todas as ocasiões. Era também, ali no povo do Egito, assim como nós hoje, um momento de solidariedade. Aqueles que não podiam ter um cordeiro para si, para suas famílias, eles eram recomendados a se juntar com outras famílias e abençoá-las. Você hoje, que pode prestar um socorro, prestar um serviço no seu bairro, você pode abençoar um vizinho, fazer uma compra de supermercado, auxiliar uma pessoa idosa ou enferma, é uma chance de solidariedade que nós temos com as pessoas à nossa volta. Era um momento também de evangelismo, que ao passar toda aquela experiência da morte dos primogênitos, em que o povo de Deus foi guardado, aquilo tocou vários egípcios que acompanharam o povo de Deus para a terra prometida, que nós possamos ser instrumento de bênção, de evangelismo, de profetizar cura, de tocar vidas que estão sensibilizadas por esse momento de incerteza e levarmos a mensagem de esperança de Cristo, que a paz inabalável que está no nosso interior venha transbordar de nossas vidas e alcançar nossos amigos, nossos vizinhos. Aquele momento também marcava o início de uma nova fase do povo de Deus. Deus falou assim, a partir desse momento, esse é o mês 1 do ano 1, de uma nova história na vida de vocês. E novas histórias com Deus nem sempre começam na fase boa. Elas começam na fase da aprovação, não começam na vitória, começam no desafio, mas um desafio que Deus dá juntamente com o seu livramento. E para fechar minha mensagem de hoje, eu quero dizer que nós temos que ter sempre a ousadia de crer, de não nos intimidar, mas temos que ter uma fé que nos conecta a Deus de tal forma que nos leva a obedecer a sua vontade, para o nosso bem e para a sua glória. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, Pai, te damos graças, Senhor. Nos colocamos diante de ti, Senhor, crendo que este momento de reclusão, Pai, em nossas casas, ele é para o nosso bem, ele não vem de um momento de covardia, Senhor. Nós não nos intimidamos, ó Pai, com aquilo que pode causar mal para o corpo, Senhor, mas a obediência ao Senhor, que cuida do corpo, alma e espírito, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, crendo nas promessas do Senhor. Pedimos o Senhor livramento, ó Pai, dessas doenças que têm afligido o nosso mundo, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, restauração plena para aqueles que estão doentes, ó Pai, e que para que o Senhor guarde a tua igreja aqui neste lugar e em todas as cidades do Canadá e do mundo, Senhor. Dê a cada um livramento, ó Pai. Dê a cada um, ó Pai, libertação plena, Senhor, dos seus corações, de todo medo, Senhor, e dos nossos corpos físicos da doença, Pai, que mal nenhum chega à nossa casa. Nós pedimos que o Senhor antecipe, Pai, abrevie esses períodos, ó Pai, de doença, de dor, de incerteza, Senhor. Leva, Pai, esses vírus, ó Pai, e usa, Senhor, o teu poder para que o teu nome seja glorificado, Pai, para que sua igreja seja edificada, Pai, para que nós venhamos encher nossos corações de coragem e persistir em obedecer e crer no Senhor. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês.